Olá amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje eu estou na companhia aqui do Francisco do segundo ano, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Thiago, prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E também da Yasmin e da Sofia do primeiro ano, tudo bom, gurias? Tudo bem, tudo bem. E vocês são os responsáveis pelo Jornal do Anglo, né? Como é que surgiu? Quem é que teve essa ideia, essa iniciativa aí de fazer o jornal? A princípio, quem teve a ideia foi a Sofia, depois de um trabalho que a gente teve de inglês, que o professor Cláudio separou a sala em grupos e falou pra gente fazer parte de uma revista, montar a nossa própria revista. E nesse trabalho, a Sofia ficou encarregada de fazer o design e as entrevistas e tudo, a gente cuida disso junta. E ela gostou muito e deu a ideia pra gente, pra mim, pra uma amiga nossa que participava do jornal também. E depois a gente conseguiu, seguindo essa ideia, foi chamando mais gente e tá assim hoje em dia. Oh, que bacana. E como é que é participar, estar à frente de um jornal é de certa forma uma responsabilidade, né? Porque tudo que vocês colocam ali, os alunos tendem a assumir por verdade. Nós vivemos numa época aí de fake news, numa época aí que as pessoas, inteligência artificial, fica gerando muitas coisas, né? Então como é que é um pouquinho essa responsabilidade de estar colocando ali as notícias, de estar levando as palavras de outras pessoas através do jornal? Então, a gente sempre discute bastante antes de decidir o que a gente vai falar no jornal. E a gente tem o apoio do nosso professor Guto, então não é algo tão maçante pra gente, sabe? Carregar essa responsabilidade. E a gente é aluno, então a gente sabe como é. E daí as meninas tiveram as ideias ali, deram o pontapé inicial e hoje chamaram o nosso amigo aqui, Francisco, para estar se somando ao time. Exatamente, e eu gosto mais da parte da comunicação, né, de conversar com as pessoas, então entrei mais nessa parte de repórter de campo, digamos, fazendo as entrevistas, que até é um propósito do jornal, dar voz aos alunos, aos professores, conectar, né, conectar com a escola também. Ah, muito importante essa parte, né? Pô, eu sou suspeito para falar, porque atuo na comunicação há alguns anos e é algo muito fascinante, porque tu acaba aprendendo muito e havendo uma grande troca. E eu acho que o principal segredo das coisas é uma boa comunicação, né? Então, a gente conseguir falar e ser entendido e entender também. E nós estamos aqui vivendo, assim, um conflito de gerações, né? Nós temos a geração de vocês, que têm uma visão de mundo, que nasceram dentro de uma situação social, de uma situação tecnológica, que é diferente, por exemplo, da minha geração, assim como quando eu fui jovem era diferente da geração dos meus pais. Eu queria saber de vocês um pouquinho o que vocês notam, estando à frente do jornal, das principais diferenças ali na comunicação, na linguagem do pensamento entre os jovens e os professores. Cada professor tem uma opinião. É muito legal ver o que cada um fala, sabe? Porque é uma coisa falar com o professor Itanagé e com o professor Guto. Os dois são diferentes, mas a gente nota também que os alunos, os professores, por terem mais experiência, eles falam muito mais. E os alunos ainda são meio tímidos, sabe? Eu acho que até é legal essa questão da gente ter um professor orientador, um coordenador, que seria o Guto, justamente por isso que você falou desse encontro de gerações, que daí são alunos fazendo algo, mas sendo supervisionado, sendo coordenado por um professor também, que é de uma outra geração. Falando um pouquinho assim de gerações, eu sou de uma geração que a comunicação ela era muito mais fechada, né? Então tu ficava sujeito, por exemplo, a uma programação de TV, a um jornal. Então não era fácil, assim, por exemplo, tu expor as suas ideias, né? Hoje todo mundo com um celular consegue publicar ali um vlog, consegue, né, ter o seu canal no YouTube, consegue ter seu canal de notícias e todo mundo pode participar. É uma coisa muito mais democrática e muito mais acessível do que era na nossa época, né? Como é que é a questão que vocês veem a integração dos alunos com o jornal? Eles estão lendo o jornal, eles estão interagindo, há essa participação das pautas que vocês colocam ali? Bom, até a gente escolheu fazer pelo Instagram, né, que é onde a gente posta o jornal, justamente pensando nisso, que seria mais acessível para os alunos, mais didático, mais prático, né, que é o que está no dia a dia. E então a gente está conseguindo atingir uma parte legal da escola e tentar expandir cada vez mais. A gente hoje o jornal é só escrito e tem imagens, né? Mas a gente também está produzindo vídeos também para
deixar mais dinâmico, mais fácil, mais acessível o nosso perfil. Complementando o que a Sofia disse, que ela já tinha citado antes, os alunos são bem mais introspectivos. Os professores têm mais envoltura, eles param a gente, eles dão ideia de matéria, eles perguntam. A gente não recebe muito isso dos alunos, mas eles participam também. Alguns chegam na gente, falam que eles gostaram, dão ideias e tal. Mas os professores, assim, são bem mais, assim, desenvolvidos mesmo. Os alunos não têm tanto isso, só que eu percebo que de tempos em tempos eles conversam com a gente, eles perguntam o que vai ter de novo, dão ideias, perguntam e, assim, vão participando do jeito deles. Eu acho que um grande problema que eu vejo no jovem hoje em dia é uma cobrança grande, né? É uma preocupação muito grande com errar, com fazer errado, que às vezes acaba impedindo ele de fazer. Eu acho que é muito importante a participação, tu levantar a tua mão, tu dar a tua sugestão, sem se importar que as pessoas vão achar ela boba ou vão rir. Não interessa isso daí, interessa é tu manter a tua personalidade, a tua opinião e tu não deixar de agir por medo da opinião pública. Eu acho que hoje, mais do que nunca, e vocês estão escrevendo um jornal, a opinião pública é algo que aprisiona muito as pessoas, né? Muitas pessoas têm medo de participar, de falar, de se expressar, ou até mesmo de dizer num colégio que não entendeu alguma coisa, com medo da opinião pública, né? A gente vê isso até com, não só aluno, mas com professor também, sabe? Sempre perguntam antes, o que é pra fazer, o que é pra falar, sabe? Mas a gente sempre gosta de pegar mais algo espontâneo, sabe? O que vem da mente da pessoa. Vocês consomem os meios de comunicação hoje? Vocês assistem a algum jornal, seja ele na televisão, na internet? Vocês estão sempre atentos às matérias ou não tanto? Sim, eu particularmente eu gosto de assistir um jornal de TV, acho interessante. Mas também, de vez em quando, a gente vê notícias na internet mesmo. Só é importante averiguar se é verdadeiro ou não, né? Mas eu gosto bastante. Eu tô bem antenada nas notícias, na verdade. Eu gosto bastante de ler, então eu tô sempre pegando o celular, lendo matérias e tal. A questão da televisão, eu não costumo assistir muito, não vejo muito jornal, não acompanho. Só que nas matérias de celular eu leio bastante. Sim, a gente tá sempre dentro, né? A gente tem que estar, né? É sempre importante se manter atualizado, né? Mas hoje a gente tem Antigamente a gente tinha uma preocupação do jornalista ser tendencioso. Isso acontece muito, né? Principalmente, às vezes, por exemplo, uma emissora de TV que tem algum contrato governamental de patrocínio, obviamente que ele sempre vai favorecer que a linguagem, que a matéria, ela seja direcionada para um ponto. E hoje em dia na internet tem em relação à veracidade das notícias, né? Porque na internet é muito fácil, como eu falei. Qualquer um pode lançar ali uma notícia e a pessoa vai tomar aquilo como verdade, se ela não tiver ali o mínimo de senso de averiguar. O que vocês acham um pouco hoje sobre essa questão aí da veracidade das notícias na internet? Cada vez está mais difícil, né? Como você mesmo falou, Thiago, cada vez está mais fácil de enganar, né? Até com a IA agora, vídeos que a gente às vezes acredita e vai ver que não é real. Então, tá cada vez mais complicado e a gente tem que tentar se blindar. Inclusive para o nosso jornal, para não deixar que isso aconteça no nosso jornal, né? A gente sempre buscar fontes confiáveis, etc. Esse negócio da AI tá impressionante, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo e era algum negócio de animal na mata, acho que um jacaré, alguma coisa assim, e o vídeo tava muito realista, porque tem as IAs que tu olha ali, fica aquela coisa meia desenho, assim, que tu vê que é um pouco forçado, mas hoje em dia tem umas assim que enganam muito, principalmente com o plano de fundo que eles colocam ali e tal. E daqui a pouco eu vi o cara, daqui a pouco pegou assim o jacaré ali e meteu a mão no jacaré. Não, pera um pouquinho, isso aqui já é IA, já não tá indo. Mas eu fico preocupado porque vai ser muito difícil para nós, num futuro próximo, saber a diferença do que é real e do que é fake, né? Sim. Inclusive, é uma pauta muito atual. Na segunda edição do jornal, a gente falou sobre isso, inclusive. Na sessão de entrevista, a gente entrevistou nossas professoras de artes, a professora Hélia e a Estela. E a gente questionou elas. Mostramos as fotos de obras feitas por IA e obras
reais. E a gente fez uma votação, inclusive, para questionar os alunos mesmo. E as professoras deram a opinião delas, né? A maioria é completamente contra o uso da IA para fazer arte. Eu acho que a IA, ela é algo assim que é uma ferramenta que pode ser usada para o bem, mas também é muito preocupante o que tu pode fazer com uma IA, né? Porque hoje em dia tu consegue replicar uma voz de uma pessoa, né? Tu consegue replicar a imagem de uma pessoa. Então, para tu criar uma história e tu jogar isso daí numa internet e isso pegar como verdade, é muito fácil, né? Então eu acho que vamos viver ainda um período assim bastante complicado em relação a essas notícias manipuladas, essas histórias manipuladas, né? É porque até, mesmo que a justiça prove, digamos, que aquilo é falso, vai ter todo aquele julgamento da internet anterior, né? Porque é o primeiro meio que se espalha, né? Então é realmente preocupante. Eu ia comentar que nessa segunda edição da IA, nós fizemos uma enquete sobre quais obras os alunos achavam que era inteligência artificial e quais obras eram feitas por IA. Pera, eu já falei isso. Qual obra era IA e qual obra era feita de verdade. Então, de 11 votos, só uma pessoa acertou. Então, prova o ponto de que realmente está avançando muito rápido, está avançando muito, e não está dando para saber distinguir o que é falso, o que é verdade. Então, isso é realmente muito preocupante. Como tu falou, né? Imagina, a maioria das pessoas não consegue distinguir. Eu mesmo já fui semi-enganado ali pela inteligência artificial. E é complicado, porque, como tu falou, no momento em que, mesmo que tu prove o contrário, o estrago já é feito, né? Tua credibilidade, ela já é manchada e dificilmente uma pessoa consegue recuperar aquilo que foi perdido, né? No momento que ela é caluniado. E hoje a gente vive um momento diferente nas escolas, porque eu sou da época do bullying, né? Então, a coisa era pessoalmente, mas existia até uma certa honestidade naquilo, porque a pessoa tinha que se apresentar ali para executar o bullying. Hoje o cyberbullying é algo muito mais maléfico, porque a pessoa ela fica protegida no anonimato e ela pode causar um estrago, que às vezes não é um estrago físico, mas é um estrago que ele vai repercutir na vida de um aluno, talvez permanentemente, né? Porque pode causar um grande estrago, um grande abalo na vida dele, né? Como é que vocês enxergam hoje o cenário do cyberbullying? Bom, ele, como você falou, ele é mais preocupante pela questão da pessoa não ter que se apresentar, então acaba sendo mais cruel até, né? E podendo levar até casos sérios como suicídio, né? Então é uma coisa que tem que ser combatida e, claro, às vezes se confunde um pouco uma zoação, uma brincadeira com o tal do cyberbullying ou do bullying, mas então é bem importante estar atento para que não deixe a coisa ficar séria, né? E complicar a situação. E principalmente porque é muito comum hoje em dia. Fica muito fácil, né? Hoje em dia, de tu fazer alguma coisa nesse sentido. Qual foi a edição do jornal que até agora mais chamou a atenção de vocês, que vocês tiveram mais satisfação em produzir? A primeira. A primeira. A pauta principal foi sobre o Dia dos Professores. Daí a gente entrevistou quatro, cinco, por aí. Alguns professores, e foi muito legal, porque a gente se sentiu mais próxima mesmo com os professores, sabe? E é muito legal ver a perspectiva do outro, sabe? Sobre a vida, sobre tudo, as experiências, tudo. Nessa época eu tava como leitor só, então até pra mim é realmente a melhor matéria, eu acho que foi muito bem produzida, parabéns. E tem a foto dos professores na época do ensino médio, então foi uma matéria bem interessante. Parabéns para vocês, e tu tocou num ponto assim que é muito interessante, porque tu falou ali da foto quando eles eram mais jovens, né? É muito engraçado porque o jovem, e eu já estive nessa posição, hoje eu estou na posição do velho, mas o jovem, ele sempre enxerga o professor como aquele cara que ele não faz parte do mundo dele, como se ele não tivesse sido jovem também, entendeu? Eu vejo assim, meu professor ali não me entende e tal, mas na verdade ele já passou por tudo que tu passou, entendeu? Então ele já teve ali os mesmos medos que tu tem, ele já teve os seus professores,
professores, ele já teve a sua galera, e eu acho que isso aproxima muito e se torna muito mais perceptível e mais fácil essa comunicação, essa interação, à medida que tu vê que o teu professor é uma pessoa que nem tu, que ele tá numa outra fase da vida, mas ele já passou por essa etapa também, ele não é uma pessoa diferente, não é uma coisa assim, os professores pensam de uma forma, nós pensamos de outra, eles têm esse espírito dentro deles, porque quando a gente envelhece, a gente não muda a nossa essência, a gente não deixa de ser o que a gente é. Talvez a gente fique um pouco mais cansado, por exemplo, eu apresentar um podcast aqui, eu tenho essa empolgação, talvez daqui a 20 anos eu já não vou ter tanta empolgação, já ser uma coisa mais assim, tá, beleza, vamos gravar lá, já não tem mais aquele gás, mas tu não deixa de ser aquela pessoa, sabe? O que vocês aprenderam fazendo essa matéria, se aproximando mais dos professores de vocês, de ver as semelhanças e identificar um pouco na vida deles o que vocês passam também? Eu fiz as entrevistas na época que o Chico não tava para fazer. E eu conversei principalmente com o Itanagé, que o Itanagé, ele fala muito, né? E eu me identifiquei bastante com tudo que ele falou. Principalmente com a parte que ele disse que a gente devia escutar mais. E eu concordo muito com isso. Que apesar da gente ter que expressar nossas opiniões, a gente tem que escutar. Escutar é um exercício muito poderoso e eu mesmo utilizo muito ele aqui no podcast, por causa que a gente sempre tem muito o que aprender com a outra pessoa, independente se ela é mais velha ou mais nova do que tu, porque tu pode aprender com um jovem também, entendeu? Porque vocês têm uma visão hoje do mundo que ele é mais contemporâneo do que a minha visão, porque vocês já estão imersos numa geração que já, por exemplo, nasceu com a tecnologia já. Eu sou de uma geração pré-computador, então é diferente a visão que eu tive de mundo na qual me desenvolvi, da qual vocês estão inseridas. Então, por isso que essa troca ela é muito importante e a gente pode estar sempre aprendendo e evoluindo com isso. Eu acho que é fundamental aprender e é muito importante para o jovem ouvir. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu ouvi quando eu era jovem e eu ri. Toda vez que eu ouvi, todo mundo ri disso, né? Se eu tivesse a oportunidade com a cabeça que eu tenho hoje, tá no corpo de vocês, eu poderia fazer muita coisa. E é verdade, porque essa é a sabedoria que tu adquire. Então, todos os erros que vocês vão cometer, quando vocês chegarem na minha idade, vocês já vão ter todas as lições do que não fazer, o que deu certo, o que deu errado e poder aplicar. Por exemplo, eu aposto hoje que o jornal que vocês estão escrevendo hoje, ele já é melhor do que da primeira edição. Vocês já tiveram uma curva de aprendizado e muitas coisas vocês já evoluíram. Vocês já viram assim, não, a gente errou aqui, dá para corrigir aqui, dá para melhorar aqui. Imagina daqui a 2 anos, entendeu? Já é diferente. E é essa curva de aprendizado aí que a gente consegue ter, né, ouvindo os professores, porque já passaram por muitas coisas que vocês ainda vão passar. Então é muito interessante ter essa troca, ter essa interação e principalmente ver, e eu vejo muito isso no ângulo principalmente, que os professores estão ali para auxiliar vocês. Eles realmente têm assim um carinho, assim, um amor pela profissão de querer trazer algo para o jovem. Então acho que o jovem deve aproveitar isso. Tem tanta porcaria na internet para se consumir. Que nem eu falo, não sei se a maioria dos alunos aí hoje estão assistindo o nosso podcast, mas muita coisa que é falado nesse programa aqui é falado justamente para servir como auxílio para o jovem. Então, poxa, olha quantas coisas assim que se fala aqui de como fazer, como não fazer, onde tu pode aprender. Então, isso daí são lições importantes. Eu mesmo consumo muita coisa que serve para minha vida, assim, de entender, por exemplo, livros, mentores, pessoas que vão falar alguma coisa que pode ser relevante para me poupar erros que eu possa vir a ter no caminho. Eu já posso escutar, aprender com alguém e atalhar esse processo, né? Uma coisa que eu achei interessante que você falou ali é da questão da proximidade do professor com o aluno, que é muito importante, principalmente para a questão do aprendizado e da criança, do jovem, desculpa, tá confortável no ambiente escolar. Então, ali no ângulo, foi, acho que a escola que eu mais tive essa proximidade com os professores. Eu posso considerar eles meus amigos mesmo, não é só o meu professor, entendeu?
Então é bem importante isso. Com todo mundo, né? Não só professor. Eu entrei no ângulo, tô desde o começo do ano no EPIC. Eu tava na Central desde outubro do ano passado. E eu me sinto muito próxima de todo mundo. O Chico, a gente conheceu o Chico faz 5 meses. Mais ou menos, Mais ou menos. E a gente é muito próximo de todo mundo. É muito fácil se enturmar lá, é muito fácil conhecer pessoas. É muito legal, sim, ter essa interação, até porque tem pessoas que antes da gente conversar, a gente tem uma visão dela, e depois que a gente conversa, a gente tem uma visão completamente diferente, né? Nossa, eu me identifico tanto com essa pessoa, e o podcast é um local que a gente consegue, assim, aprender muito, assim, sobre as pessoas, né? Pô, teve professores que eu conversei aqui que eu achei que era uma coisa, e daí, pô, o cara, ele gosta desses filmes que eu gosto, pô, ele tem todo esse gosto musical, é um cara, assim, que parece ser meio CDF, mas ele tem todo um estilo por trás ali. Então é legal tu te aproximar, porque tu cria essa identificação, e eu acho que a amizade ela só reforça ainda o vínculo do aluno com o professor e com certeza melhora o desempenho do aprendizado e do clima da sala de aula também, né? Porque tu começa a pensar assim, pô, eu não vou ser mala com esse cara aqui, que ele é, pô, é tão meu parceiro, ele é meu amigo, tá aqui me ajudando. E daí todo mundo cria um ambiente melhor, né, para todo mundo. Normalmente eu fico com a parte cultural do jornal. Então eu faço sobre arte, pesquiso e tal. Nessa edição em específico, eu fiquei com a vida pessoal dos professores. Então eu procurei Facebook, Instagram, parentes e tal. E eu descobri muita coisa que, assim, eu não fazia ideia e foi muito legal descobrir. Eu me senti super próxima dos professores quando eu soube. Igual o nosso professor, que é coordenador geral do jornal, o professor Guto. Com essa pesquisa, eu descobri que ele foi, assim, para mais de 5 países, ele é super ativo, assim, em coisas sociais, ele ajuda a ONG. E isso eu não fazia ideia. E eu descobri pesquisando, conversando e tal. E realmente isso é muito legal, porque eu sinto que com o jornal nós temos mais oportunidade de realmente ficar próximo e conversar com eles e ter uma dinâmica diferente com os professores. E isso, assim, é muito interessante, acho que nada paga, de verdade. É, muito bacana mesmo. O Guto, tivemos a oportunidade já de dividir a mesa aqui com ele, é um cara muito legal, muito bacana. Pô, todos os profs que tiveram aqui foram fantásticos. O Guto, me identifiquei muito com ele ali, principalmente pelas questões de leitura dele, gosto bastante ali do estilo de leitura que ele faz, casa bastante com o que eu gosto. Em relação aos alunos, vocês acham que vocês conseguem atingir eles um pouco mais profundamente? Hoje nós vemos o jovem meio fechado, né? É difícil assim de se abrir, de tu entender muito bem o que está passando na cabeça dele, e é importante daqui a pouco ter um veículo que seja um veículo que fale a linguagem dele, que ele consiga se conectar. Vocês acham que vocês conseguem fazer essa aproximação com o jovem? Então, a gente recém começou, né? Ano que vem a gente vai... Eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito mais e saber direitinho o que cada um gosta, sabe? Porque é bem difícil envolver todo mundo em só um negócio. E, inclusive, a gente está começando a gravar vídeo, porque faz mais parte do interesse de certos alunos que não gostam de ler. Mas no começo foi mais difícil, na primeira edição, porque não tinham muito interesse. Mas depois eles já foram... A maioria já foi se acostumando, sabe? Gostava de ler, gosta de ler. Todo projeto no início ele é desafiador, porque tem que se romper, né, aquela barreira, né, do pioneirismo, porque ninguém está acostumado, né, ninguém vai atrás daquilo, mas é a perseverança que é o que torna o sucesso de qualquer coisa que tu for fazer na vida, né? Então é dar sequência, é continuar. Eu acho que a audiência é muito fruto da perseverança. A gente vê vários relatos aí de grandes canais no YouTube, inclusive do MrBeast, que é o maior canal do YouTube da atualidade, que ele falou, não, eu tentei, no início não tinha visualização, no início era só a minha mãe que visualizava, mas eu segui, e ele conseguiu atingir os seus objetivos, né? Então acho que a gente tem que sempre seguir
continuar o trabalho, né? E, consequentemente, o resultado disso, ele acontece quando a gente faz o trabalho com empenho, faz o trabalho bem feito. Vocês vão migrar naturalmente para o vídeo, eu acho que isso é um caminho natural. Hoje em dia se consome muito, tem que ter, né, o apelo visual para chamar a atenção. Hoje é muita oferta, principalmente nas redes sociais, ali sendo bombardeado ali de muito conteúdo. Tu precisa ter algo para fixar. E o colégio está vindo, né, com a TV digital, que eu estou diretamente envolvido com esse projeto também. E quais são as possibilidades que vocês visualizam em poder estar participando, né, dessa TV digital, poder estar construindo esses programas, essas ferramentas agora numa esfera de vídeo com uma audiência maior? Bom, eu acho que a gente vai, que é o objetivo, né, atingir mais alunos e falar mais diretamente. Como a Sofia falou, é mais interessante, e você também, que é mais interessante ver um vídeo do que ficar lendo ali o jornal, que é legal, é muito, muito bacana fazer e depois ler a matéria, mas acaba atraindo mais o vídeo. Então acho que vai ser muito legal esse projeto da escola, acho que vai funcionar muito e vai ser bem importante. Tem questão de que a gente nosso princípio é dar voz aos alunos, então eu acho muito importante ter esse envolvimento maior diretamente com a gente. É importante o aluno ele participar, ele se integrar a isso. É que nem o próprio podcast aqui, né? Esse é um ambiente que ele é feito para o aluno, para a participação do aluno, porque a gente quer trazer as diferentes visões sobre as temáticas para que a gente possa se complementar, para que a gente possa auxiliar e construir algo com isso, né? Fazer essa troca de conhecimentos aqui. Através do jornal, a gente vai poder criar algumas dinâmicas interessantes, né? Que nem o Ângulo tem grande atuação na parte esportiva, que a gente pode ter uma cobertura disso, pode começar a dar maior destaque aos nossos atletas, esses resultados. Poxa, eu recebi aqui alguns atletas que encheram essa mesa aqui de troféus e medalhas que não cabia tudo aqui para mostrar. Então é legal de se ter esse registro assim, até do aluno poder mostrar para seus pais, para seus amigos. Pô, acessa aqui, olha a matéria que fizeram comigo, tem as gurias da ginástica, tem o desempenho acadêmico também. Se eu não me engano, foi um aluno de vocês, não sei se foi do 2º ano, tirou uma nota quase perfeita no Enem. Foi do primeiro médio, não foi? Eu sei que teve uma nota excelente, assim. Então, de poder, o jornal poder estar cobrindo um pouquinho isso daí também, que nem vocês falaram da parte dos professores ali, daqui a pouco de vocês poder recolher algumas imagens e fazer alguma montagem, alguma homenagem nesse sentido. Mas o mais legal disso é vocês poderem estar exercendo também a profissionalização do processo de estar criando, né? O repórter, o âncora, o colunista, porque vocês podem trazer também, né, daqui a pouco a coluna de opinião, para estar trazendo um pouco os aspectos, por exemplo, do que está acontecendo no Enem, né, das provas, da literatura e de uma série de coisas que estão acontecendo aí que pode ter essa cobertura e também, como eu falei, dessa parte de eventos, enfim, de tudo que acontece no colégio, né? Eu acredito que assunto é o que não falta, né? Eu até agradeço essa conversa aqui, não finalizando, claro, mas agradeço porque acho que vai ser muito bom até pra gente melhorar, realmente pegar essas dicas igual tá passando aqui pra gente, melhorar o nosso jornal. Vou falar nosso, nós que eu não tenho criado, mas já adotei. E isso vai ser muito importante, como você falou, e cada vez evoluindo mais. A Sofia falou, ano que vem, se Deus quiser, vai ser ainda maior e melhor. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com certeza, eu acho que vocês fizeram algo que é muito bacana e que eu acho que vocês têm a possibilidade de estar evoluindo agora a iniciativa de vocês. Já vamos fazer até um exercício, né? O que vocês vislumbrariam aí com a possibilidade agora da TV digital, de quadros que vocês poderiam estar incorporando no jornal? Vocês já pensaram alguma coisa que vocês poderiam criar? A sessão esportiva, que é o Garra em Campo, a gente já tem no jornal. Na primeira edição, a gente incluiu o Interclasse, que foram os ganhadores. Só que a gente acha que vai ser muito mais interessante se for feita em vídeo mesmo.
Eu acho legal também poder pegar as entrevistas com os atletas, com o treinador. Sim. O que eu vislumbro? Eu acho que o jornal, ele tem que ser uma releitura do jornal como é na vida real, entendeu? De tu ter ali as coberturas, de tu ter as reportagens, porque isso aí acaba, não somente é uma linguagem que ela já é aceita pelo público, então é algo natural, que tu já está acostumado a receber a notícia naquele formato, mas também já ajuda vocês a se desenvolver, porque esse projeto precisa ficar restrito a um jornal escolar, entendeu? Ele pode escalonar para muitas outras coisas, porque daqui a pouco estamos falando aqui com redatores, né, de grandes programas, de grandes jornais, de grandes revistas. Sonhos grandes começam pequenos, então isso aqui já é um grande laboratório e todo laboratório ele é sempre observado por muitas pessoas, vocês nunca sabem qual é o público que vocês vão atingir. Daqui a pouco um pai de um aluno lá é um empresário que ele bate o olho ali, nossa, mas que profissionalismo que tem aqui, que matéria bem escrita, que matéria bem conduzida, isso aí pode abrir também outras oportunidades, mas também o desenvolvimento. A gente sempre fala, comunicação é uma grande ferramenta, seja na escrita, seja na oratória, porque todos nós dependemos da comunicação. Então, quem sabe se comunicar bem, consegue ter o domínio do público. Se tu tem o domínio do público, tu já tem meio caminho andado para qualquer coisa que tu for fazer na tua vida. Né? Inclusive, já aproveitando aqui, vocês aqui que são meus colegas comunicadores, sempre quando a gente, por exemplo, fala alguma coisa e a gente deixa uma pausa, isso daí é uma entrada, é um convite que eu estou dando para vocês para a conversa, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu lanço aqui um pensamento e coloquei ele no ar, vocês no momento que eu estou lançando esse pensamento, vocês já têm a assimilação daquele pensamento para trazer a visão de vocês, entendeu? E a gente sempre tem que pensar aqui que a gente está numa roda que o nosso público está nos assistindo e a gente está fazendo uma construção para esse público, entendeu? Então a gente sempre tem que manter o show no ar. É como se a gente tivesse uma regra, que a gente está ao vivo, então nunca pode parar a transmissão. Vou contar para vocês um incidente que aconteceu comigo no Festival de Cinema de Gramado e foi quando eu assumi a entrevista com os Globais, que eu passei a fazer. Eu fui dar uma entrevista para uma emissora de TV que estava ao vivo e eu ia falar ali, eu acho que uns 5 minutos, ia falar sobre um projeto que eu estava desenvolvendo lá, num documentário, e daí havia um global que ia falar mais tempo que eu, obviamente, né, porque daí tinha um pouco mais de fama. E daí esse global não pôde ir, e o cara falou assim, tu segura mais uns 15 minutos comigo ao vivo aqui? E eu, não, seguro. Resumo da obra, deu um pepino lá, eu tive que ficar 2 horas ao vivo lá com o cara. E daí eu fiquei, o cara falou assim, quando vocês veem uma matéria ao vivo, tu tá vendo 2 caras falando assim naturalmente, e tem um diretor desesperado do outro lado da câmera assim, fica, continua, não dá pra parar, deu problema aqui, segue. E o cara desesperado lá, eu olhei assim, ok, temos que continuar. E daí começamos e falamos, por quê? O show não pode parar. Então isso é o grande segredo da comunicação, sobretudo para quem apresenta um programa, para quem apresenta um jornal, o show nunca pode parar. Então o público nunca pode ter a ciência de que está com algum problema. Mesmo que vocês tiverem algum problema, você está numa transmissão lá, vocês perderam o TP lá do que vocês estão transmitindo. Segue-se, puxa um assunto, gera uma discussão ali, começa a se falar para gerar isso. Tem muitos casos, e eu acho legal até vocês pesquisarem, acho que o Galvão Bueno já falou alguns, Galvão Bueno, acredito eu, que é conhecido de todo mundo, não preciso explicar quem é o Galvão, que o Galvão ele tem todos aqueles dados lá, e às vezes no futebol, para quando ficava sem assunto, porque, imagina uma partida de futebol, é coisa para se falar, né? Estamos falando ali quase 2 horas de jogo, e tem alguma hora que não tem muito que passa para lá e passa para cá, e daí por isso que ele traz aquelas estatísticas lá, e o Francisco, que começou a sua carreira lá no Fluminense, não sei o que, papapá, e daí ele tem tudo aquilo anotado para fazer parte da composição do show ali, do espetáculo. Por isso que ele é um cara diferenciado, né? De manter o público engajado. Vocês podem perceber, tem comunicadores que te mantêm engajado e tem comunicadores que se torna meio cansativo ali a dinâmica que ele faz. Isso aí até, inclusive, um professor que domina a comunicação, ele vai ter muito mais êxito, vocês vão perceber isso. O cara domina a turma, assim, ele inflama, ele deixa a gente sempre estimulado. E isso também a gente tem que aplicar na comunicação. Não deixar a bola cair, né? Exato. E acho até que com esse projeto que
que a escola está tendo junto contigo. Eu acho que vai ser importante justamente para melhorar esse lado comunicativo, de oratória e de manter o show acontecendo para os alunos, né? Acho que vai ser bem importante. É importante ter repertório, né? Por isso que é importante estar informado sempre. Bastante. Na minha opinião, né? Eu acho que a coisa mais importante, assim, sobre entrevista e comunicação e tudo isso é o fator da improvisação. Porque tem muitas vezes que não acontece como planejado, tem que colocar alguma coisa, adicionar outra, tirar outra. E acho que, assim, os principais comunicadores atualmente são os que fazem uma boa improvisação. Então, com uma boa improvisação, assim, consegue ir muito longe. Também, já adicionando naquilo que o senhor falou sobre a TV digital e o jornal, o público, na questão de vídeos, é muito amplo sobre essas postagens e tudo, principalmente por causa da audiência que o TikTok e os Reels do Instagram atingem. Então, com os vídeos sendo postados, tem muita chance de atingir um público maior, uma audiência maior e, assim, atingir muita gente mesmo. E já adicionando isso da improvisação, a gente ia explicando sobre isso, porque, assim, de verdade, gente, eu tô muito nervosa aqui. Então, acho que principalmente nessa hora, assim, entrevista, alguém perguntar alguma coisa, saber improvisar, saber o que falar, vai fazer bastante diferença pra gente. Desculpa, Thiago, Não, pode falar. Uma coisa que eu escuto bastante de podcast é que o importante é tu pensar que tá numa conversa e não numa entrevista ou numa reportagem. Tu tá conversando com um amigo, entendeu? Então, o que acredito que a gente tá tentando fazer aqui, mas o tem um pouquinho do nervosismo. Não tem que ficar nervoso, gente. O importante é vocês ficarem tranquilos. O bom comunicador, ele tem que segurar a pressão. Tu pode estar nervoso, pode estar morrendo por dentro, mas tu tem que estar tranquilo. E tu não pode travar quando tu erra. Isso é um segredo crucial da comunicação. Errou, segue o baile normalmente. Que nem que eu fui falar um negócio que dei uma travadinha aqui, segue, não vai parar, congelei, meu Deus, eu errei, eu dei uma travadinha, entendeu? Isso faz parte da tua personalidade, da tua característica, entendeu? Então, a comunicação, ela tem que ser fluida, e um podcast é um ambiente assim que ele é mais leve, entendeu? Então é sobre isso, sabe? É relaxar e aproveitar o processo, sabe? É legal a comunicação, então tu não pode ver a câmera como a tua inimiga ou como algo que te dá ansiedade, tem que ver a câmera como a tua amiga, é o teu público ali, entendeu? Então tu tem que assumir a persona, não, é isso aqui mesmo, eu vou fazer, e ter tranquilidade, sempre tudo que for fazer. E errar faz parte, errou, segue o baile. E tem que ter sempre um plano B, né? Principalmente para entrevistador. Porque às vezes tu vai entrevistar uma pessoa e tu vai querer falar um assunto, por exemplo, o Thiago, ele é o maior pescador do mundo. Daí tu vai falar comigo, e aí, Thiago, e o pescado e tal, não sei o quê. Não, meu irmão, parei. Virei vegano agora, o que eu fazia era um crime, não gosto nem de me lembrar daquela fase lá que aquilo me traumatizou. E aí, qual é o teu plano B? Acabou com a entrevista do cara, né? Acontece, sabe? E é mais comum do que parece, assim. E daí tu sempre tem que ter aquela flexibilidade para poder, o que eu vou falar com essa pessoa? Tu tá informado da pessoa é fundamental, tu tem que saber alguma coisa, né? Para tu, quando chegar lá diante dela, não parecer um bobalhão, né? Ter um embasamento, mas tu tem que ter um plano B, que nem eu falei, né? O cara é o pescador, virou vegano, que daí não encosta nos animais, tu não vai poder falar disso, vai ter que falar de outra coisa, e tu tem que ter sempre um assunto, né? Se vocês tivessem a oportunidade de entrevistar alguém, quem vocês entrevistariam? Uma pessoa. Até na questão de esportes, eu acho que gostaria muito de entrevistar o Cristiano Ronaldo. Para mim é o maior jogador da atualidade e sou grande fã dele mesmo. Então acho que seria um nome que eu acho interessante. O Cristiano Ronaldo também. Se tu conseguir o contato dele um dia aí, tu me leva junto, que eu também quero fazer uma exclusiva com ele. O Cristiano é um cara que eu admiro muito, assim, porque ele não é o cara que nasceu com o talento acima da média, né? Ele é um excelente jogador, mas é aquele cara, assim, que trabalhou duro, né? Pelos objetivos dele e até hoje, né, cara? O cara com 40 anos é jogando muito mais do que muito gurizinho, né? Exatamente. E vocês, meninas? Quem vocês entrevistariam? Pode ser morto? É mais difícil, mas pode ser. Eu gosto muito da Clarice Lispector. Eu acho que ela era alguém que estava muito, muito à frente do tempo dela, e ela
E é incrível. Realmente é um nome muito interessante para se entrevistar. Na categoria dos mortos teria vários, né, que eu gostaria de ter entrevistado. Inclusive um comunicador que eu gostaria muito de ter a oportunidade de ter conhecido, ter falado com ele, era o Jô Soares. Eu achava ele um cara assim com uma sagacidade, uma inteligência e um tipo de humor inteligente. Hoje em dia a gente vê um humor tão paspalhão. Eu não sei se vocês conseguem achar graça disso, ou que eu tô ficando velho e chato, mas é umas coisas tão, sabe, burrinha assim, que falta. E ele tinha um humor assim que ele não precisava ser direto, explícito, tava nas entrelinhas, mas o cara que ele sacava, Não era forçado, né? Não era forçado, sabe? Eu acho que eu gostaria de entrevistar o Wagner Moura. Eu gosto muito de cinema, muito mesmo. Toda hora eu tô assistindo filme, vendo série. Acho que é um dos principais motivos para eu ter ficado com a parte cultural. Eu gosto muito disso. E o Wagner Moura, hoje em dia, assim, é um dos principais nomes no cinema brasileiro, no cinema nacional. Então, eu gostaria muito de perguntar para ele sobre como ele se preparou, como que ele faz as coisas, como ele consegue atuar. Sobre esse tipo de coisa, assim. Eu me interesso muito por isso, então eu acho que ele é um ótimo nome para isso. Wagner Moura é um nome que está em muita ascensão no nosso cinema, né? Inclusive para premiação, para Oscar, né? O que nos deixa muito orgulhosos. Eu acompanho ele desde o início, lá quando ele e o Lázaro começaram a despontar lá atrás. Gostei muito da atuação dele também no Narcos, achei que foi uma coisa bem fora do que ele costumava fazer. Tropa de Elite, então nem se fala, né? Acho que foi o ápice, né? Inclusive ele tem várias entrevistas legais para quem gosta de comunicação, quem gosta de cinema, do processo imersivo que todos eles participaram. Era uma coisa assim que isso é cinema, sabe? Tipo, o que não é cinema é aquelas atuação tipo novela, que tu vê assim, eu estou brabo com você, Francisco. Novela mexicana, né? Quem é que fala assim? Ninguém fala assim, entendeu? E lá eles fazem a imersão mesmo, assim, eles botam na cabeça do ator, assim, ele age como se ele fosse um policial, o outro como se fosse um bandido, um traficante, ele fala de um jeito diferente, ele age de um jeito diferente, né, que é o método da imersão. E isso daí se nota em tela, né? Então, a gente vê a diferença quando a pessoa faz um trabalho e tem um preparo diferente, né? É bacana, são todos nomes de peso. Eu fui assistir Tropa de Elite faz pouco tempo, por mais que eu já tinha escutado várias vezes e recomendações, né? Uhum. E gostei muito do filme, muito bom mesmo. E além disso, eu gosto de pesquisar um pouco essa questão dos bastidores. Então, eu fui atrás aí, fiquei uma semana e pouco pesquisando para entender mesmo, e fizeram a preparação praticamente como se fossem policiais do BOPE mesmo, né? Então, até não vou lembrar o nome da preparadora de cena, mas disse que foi um trabalho maçante, como tu falou ali, porque ela fazia o cara crer que ele estava naquela realidade mesmo, que é o que passa essa veracidade, essa qualidade para as telas, né? Não querendo ser aproveitar aqui do momento, mas nós vamos ter também na nossa oficina essa preparação de cinema, né? Porque um dos objetivos do projeto que nós vamos iniciar no ano que vem é também elevar, né, a qualificação dos alunos que fizeram agora brilhantemente o curta, né? Mas agora trazer um pouco do aspecto profissional da coisa para que a gente possa fazer um curta e inscrevê-lo em um festival de cinema, tipo um festival de cinema de Gramado, algum outro festival de cinema. E é justamente isso é a parte da direção de cena, que isso é muito importante e tem pessoas que não se atentam a isso, né? Tipo, chorar, tu tem que buscar um sentimento para tu chorar de verdade, senão vai ser aquele choro falso, né? E nisso tu tem que ter essa incorporação do personagem, é uma coisa mais profunda, por isso que tu vê na maior parte das obras uma atuação rasa, que daí tu vê, por exemplo, o cinema americano, um cinema muito mais desenvolvido nesse sentido. Tu vê ali atuações ali realistas. Sim, principalmente porque eles têm essa cultura muito forte do teatro desde dos tempos da escola mesmo. Por isso que é muito, muito, muito legal esse projeto começar agora. O teatro realmente ele ajuda muito e é uma ótima escola, né? Tanto da questão da técnica, quanto também da questão de tu quebrar um pouco essa timidez com o público, né?
porque no teatro tu fica ali muito próximo ao público, né? Então, diferentemente de um filme que tu grava ali com a equipe, tu vai ver a reação do público só depois, o teatro, eles estão te assistindo ali no momento que tu está executando a tua atuação, né? Então, tu também tem que ter esse trabalho. Vocês se sentem muito ansiosos diante do público? Eu já fiz teatro por 1 ano. Eu amo teatro, só que eu não gosto de câmeras. Fico muito nervosa com câmera. Mas eu acho que quando a gente tá no palco, a gente não sente muito. Só nos ensaios eu ficava muito nervosa. Só que no palco a gente nem percebe, a gente só tá fazendo. Eu, particularmente, assim, a ideia de falar com câmeras e tudo não me assusta. Só que muita gente olhando pra mim fica nervosa, então esse é, assim, um obstáculo mesmo. Uhum. Eu acho que o mais próximo de um teatro que eu cheguei foi teatro de igreja mesmo, quando era pequenininho, fazer aquelas peças, né, religiosas. Mas eu acho que ali é a síntese daquilo que a gente falou, de não deixar a bola cair, manter o show tem que continuar, porque tu tá extremamente ao vivo, como tu falou, com contato direto com o público, e tu não pode perder o rebolado, digamos. E às vezes mesmo quando tu comete alguma gafe, se tu tem o domínio do público, tu consegue trazer isso a teu favor. Uhum. Eu já fiz teatro que eu já me esquecia minhas falas e daí eu improvisei, trazendo o público ao meu favor, se permitia por um lado da graça, se não por algum lado de disfarçar isso de alguma forma, entendeu? Mas isso vai um pouco dessa ginga que o comunicador tem que ter para ele driblar as adversidades, né? Então ele não pode travar, isso não pode acontecer, tu não pode nunca transparecer que tu tá despreparado ali, tu pode até não saber o que tu tá falando, mas tem que falar alguma coisa, né? E às vezes tu ter um vocabulário bom também ajuda, porque daí tu pode fazer um show de palavras ali, tu vai emendando uma palavra na outra, não tá chegando em lugar nenhum, mas tu tá sustentando, né? Vai enrolando, né? Vai enrolando, uma boa enrolação às vezes salva, às vezes salva. Em relação à temática que vocês gostariam de trazer, tanto para o jornal, até para entender um pouquinho o que vocês gostam de consumir hoje, porque também eu estou fazendo de aproveitar e fazer uma pesquisa de campo aqui para o próprio podcast, né? Quais assuntos vocês gostariam de trazer para o jornal e vocês gostariam de trazer mais essa dinâmica, por exemplo, até mesmo para essa mesa do podcast? Eu gosto muito de literatura. Eu acho muito interessante conversar com os professores mesmo, como recomendações mesmo de livros, etc. Eu acho muito importante também. Eu, particularmente, gosto de coisas assim mais dinâmicas, bate e volta ou coisas mais descontraídas, porque, assim, não que eu ache maçante ler, porque eu amo ler, só que às vezes as palavras martelando no seu cérebro fica muita coisa, muita informação. Então, acho que, assim, essa coisa de deixar mais envolvente, descontraído e tal é melhor. Gostaria de fazer isso no jornal também, algo mais... Porque nós estamos fazendo coisa de escrever, né? Nossas matérias são todas escritas. 20 páginas, 17 páginas. E aí nós começamos com a ideia de fazer vídeos. E nesses vídeos eu quero deixar algo bem dinâmico. Nós vamos fazer algo assim mais... leve. Isso, mais leve. Uhum. Retomando até a primeira matéria, que a gente conheceu melhor os professores, tô achando legal o podcast, que a gente também tá vendo algum lado que a gente não vê na escola, na conversa aqui com os professores, por mais que gire em torno do ensino e da escola, mas é interessante ver esse outro lado fora da escola dos professores. É bem legal. Eu acho que isso é muito importante, que, como eu falei, nós fazemos uma construção juntos, né? Então, um jornal, ele é feito para uma audiência, assim como o podcast é feito para uma audiência. Então, é interessante que essa audiência ajude a construir também, para que a gente possa estar unindo, né, os interesses e trazendo, sanando, né, as dúvidas e os anseios que o nosso público tem em relação ao conteúdo que a gente está produzindo, né? Porque um comunicador, ele nunca produz nada sozinho, né? Ele produz juntamente com o seu público, e daí ouvir principalmente o feedback, né, do que as pessoas estão achando, se elas estão gostando, se não estão gostando, para que tu consiga cada vez mais estar evoluindo isso. O que vocês acham da estrutura e da oportunidade que o colégio dá e apoia vocês nessas iniciativas, assim, que nós vemos que em muitos colégios assim, eles não têm essa preocupação?
É bem legal esse apoio, principalmente da coordenação e do professor ali, incentivar essa ideia que elas tiveram e botar em prática, né? Acho que isso é a base. A escola está junto com o aluno, apoiando nos projetos e depois desenvolve algo mais profissional, como esse projeto que vai ter na escola no que vem, que vocês estão criando. Então, cada vez melhorar e deixar o aluno mais pronto para o mercado de trabalho, que é o objetivo da escola, preparar a infância da pessoa para a vida adulta, né? Uhum. Sim, a gente recebe muito apoio do Itanagé, do Guto e até dos alunos mesmo, sabe? Que incentivam a gente a continuar e até perguntam qual vai ser a próxima, qual vai ser a pauta da próxima edição. Então é muito importante, né? Porque a gente faz pela escola, né? Uhum. Então é crucial. Tem uma coisa que eu acho muito legal, é que toda vez que a gente posta uma matéria nova, os professores são as primeiras pessoas a assim, comentar. O Itanagé sempre comenta palma, elogia a gente no privado. Daí eles postam nos stories, falam assim, gente, vocês arrasaram. Daí os nossos pais, inclusive, também eles comentam. E eu acho que, assim, fazer o jornal é muito legal. Só que o retorno que a gente recebe é mais legal ainda, porque a gente sente, assim, uma vontade de continuar. E, caraca, a gente tá indo pelo caminho certo. Daí, o apoio aos professores é, assim, crucial nesse momento. Uhum. Realmente faz toda a diferença e que bom que vocês têm esse grande time de professores, né? E esse colégio que tem um clima diferente, não é à toa que eu escolhi esse colégio pro meu filho, porque eu vejo, assim, que é uma coisa humana, familiar. É como se fosse uma grande família, que todo mundo é amigo, se ajuda. Tem como é que eu vou classificar? Um clima diferente, assim, um clima legal, né? Um clima amigável, né? Todo mundo se incentivando, ajudando a construir. E eu acho que esse é o caminho mesmo, assim, para a gente poder levar cada vez mais, né, o desenvolvimento dos nossos jovens, dos nossos talentos aí em todas as áreas, seja no esporte, seja nas artes, seja na comunicação, né? Para que todo mundo possa estar crescendo junto. Eu entrei no ângulo no 7º ano, então já estou há 5 anos, estou no 2º. E uma coisa que eu sempre falei, eu já estudei tanto em escola pública quanto particular. E as minhas melhores amizades sempre foram na escola pública e o melhor ensino sempre foi na particular. Porque às vezes um pessoal mais se achava um pouco e tal, mas diferente da realidade, digamos. E no ângulo foi onde encontrei o conjunto dos dois, um ensino muito bom e um pessoal, como se falou, muito acolhedor, muito amigável. Parece uma família mesmo, tá todo mundo unido. E não só os alunos, os professores também. Uhum. Sim, porque a gente tem muito atleta, a gente tem o pessoal do xadrez, tem o pessoal do jornal. E todo mundo se conhece, todo mundo acha o seu pessoal, mas ao mesmo tempo é todo mundo junto, mas todo mundo é muito próximo. São núcleos, mas são unidos, né? Exatamente. Uhum. Pô, bacana, gente. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso papo de hoje. O tempo voou, acho que tem muitas pautas que a gente pode vir desenvolver no futuro. Vamos conversar ano que vem bastante, né? Vamos estar ajudando aí, colaborando aí para poder estar contribuindo de alguma forma aí com a nossa experiência para tornar esse jornal cada vez mais relevante, cada vez maior, que ele possa atingir aí muitas pessoas. E por que não, né? Estaremos dividindo a mesa aqui com futuros comunicadores aí que vão estar estampando nossos jornais, nossas revistas, estar levando opinião, porque isso é uma posição de muita responsabilidade, né? Tudo que a gente fala tem um compromisso. Nós levamos, né, a verdade para o público. Então, nós temos que ter um compromisso, uma retidão muito grande, um profissionalismo muito grande para que a gente nunca venha a passar alguma informação errada, alguma informação que não foi amplamente ali apurada. Perfeitamente. Até agradecer o convite de vocês e a escola que nos apoiou, inclusive o diretor que nos trouxe aqui. Então, é muito legal ter esse apoio e o convite de vocês para a gente poder mostrar aqui, falar sobre o nosso jornal e para mais alunos conhecerem, que é um projeto que tem muito futuro, se Deus quiser. Obrigada por convidar a gente aqui, dar a oportunidade para a gente divulgar o nosso jornal e pelas dicas também, ajudou muito, com certeza, a gente vai usar muito isso no futuro. E, assim, obrigada. A gente queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando experiências e... porque a gente tem muito a ver, né? Inclusive...
a gente queria fazer a propaganda no nosso jornal. Pessoal, sigam a @The Anglo News no Instagram. Perfeito, gurias. Então vocês já sabem, sigam o @ das meninas aí, prestigiem o trabalho delas, do nosso amigo Francisco aqui também, compartilhando, né, o jornal, lendo ele, espalhando para que mais pessoas possam ter conhecimento, e já aproveita também para curtir esse conteúdo e se inscrever no canal aqui do Anglo no YouTube. Em breve nós vamos ter muitas novidades, tu vai ver também toda essa galera aqui participando ativamente, e eu quero a participação de vocês. Coloca aqui nos comentários quais são as ideias que vocês têm para novas pautas, para novas matérias do jornal, para novas pautas do podcast. Isso aqui são ferramentas que nós estamos construindo em conjunto, então contamos com a colaboração de todos. Nos vemos numa próxima semana. Até mais.